Você já parou para pensar no futuro do nosso planeta e da nossa alimentação? Pois é, existe um plano global para isso. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Fique ligado e saiba como a comida do seu prato faz parte dessa missão mundial. As ODS fazem parte da Agenda 2030 e foram adotadas em 2015 por 193 países membros da ONU. Elas foram propostas como um chamado universal para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que todas as pessoas tenham paz e prosperidade até 2030. Para a área da alimentação e nutrição, 3 ODS são cruciais. A ODS 2 está relacionada com a fome zero e agricultura sustentável. O objetivo é acabar com a fome e garantir a segurança alimentar e nutricional. A ODS 3 busca saúde e bem-estar, como uma forma de garantir uma vida saudável e o acesso à nutrição adequada. E a ODS 12, relacionada ao consumo e produção responsáveis, focada em reduzir drasticamente o desperdício de alimentos. Um exemplo prático disso? 1. A adoção de sistemas agropecuários sustentáveis que aumentam a produtividade sem esgotar os recursos naturais. E 2. O desenvolvimento de políticas públicas para combater a malnutrição em todas as suas formas. Essa agenda não depende só de governos e grandes empresas. Você pode contribuir de diversas formas. Sua participação é fundamental. Compre alimentos de produtores locais e feiras, apoiando o comércio justo. Planeje suas refeições e utilize integralmente os alimentos. Opte por dietas saudáveis e sustentáveis, como reduzir o consumo de produtos ultraprocessados. Como podemos perceber, cada escolha no supermercado ou na sua cozinha tem um impacto. As ODS são o nosso mapa para um futuro onde ninguém passa fome e o planeta é respeitado. Lembrem-se, fome zero, saúde e consumo responsável são metas que começam com você. Quer saber mais? Pesquise sobre as ODS e reflita. Qual atitude você vai ter hoje para ter um futuro ainda mais sustentável? Até mais! Como nossas escolhas alimentares podem influenciar o futuro do planeta? Hoje, o sistema alimentar global está no centro de uma crise sem precedentes. Segundo a FAO, a produção de alimentos é responsável por cerca de 31% de emissão global de gases do efeito estufa. Consome 70% de água doce disponível e ocupa cerca de 50% das terras habitáveis do planeta. Além disso, 1/3 de toda a comida produzida é desperdiçada, enquanto mais de 735 milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar. Diante desse cenário, a Agenda 2030 da ONU surge como um pacto global para reestruturar o modelo de desenvolvimento humano. No contexto alimentar, destacam-se a ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, que propõe sistemas produtivos, resilientes e nutritivos, e o ODS 12, Consumo e Produção Responsável, que incentiva práticas industriais e hábitos de consumo mais conscientes. Mas, para alcançá-los, o sistema alimentar precisa ser reinventado. Estamos vivenciando o início de uma revolução alimentar, impulsionada por consumidores mais conscientes e pela necessidade urgente de sustentabilidade, sob pressão de consumidores e políticas ambientais. A indústria de alimentos vive uma transformação profunda. As tendências que moldam essa nova era convergem em 3 pilares: saúde, ética e impacto ambiental. Nesse contexto, surgem 2 megatendências: o movimento Clean Label e a alimentação plant-based. O conceito de Clean Label não possui regulamentação legal, mas traduz um compromisso ético da indústria com a simplificação e a transparência da rotulagem. A proposta é clara: listas curtas de ingredientes, componentes reconhecíveis e minimização do uso de aditivos artificiais. Trata-se de um reflexo da demanda por alimentos mais naturais, mas também de uma pressão pela rastreabilidade e responsabilidade socioambiental. A transparência promovida pelo Clean Label fortalece o ODS 12, ao estimular consumo responsável e contribui para o ODS 3, saúde e bem-estar, ao evitar compostos ultraprocessados associados a riscos metabólicos e inflamatórios. Essa tendência impulsiona o desenvolvimento de novos ingredientes funcionais e naturais, como conservantes, derivados de plantas, extratos antioxidantes e corantes naturais,
soluções tecnológicas que buscam manter a estabilidade e segurança dos alimentos sem recorrer a aditivos sintéticos. O termo plant-based se refere a dietas e produtos cuja base é vegetal, promovendo a redução do consumo de alimentos de origem animal. Essa tendência está alinhada ao ODS 13, a ação contra a mudança global do clima, pois a pecuária é uma das principais fontes de metano e de degradação de ecossistemas. Estudos indicam que dietas predominantemente vegetais podem reduzir até 50% das emissões alimentares de gás carbônico, CO2, e diminuir em 70% o uso de água em comparação aos padrões alimentares convencionais. Além disso, o incentivo à diversificação de cultivos e fontes proteicas, como leguminosas, grãos, fortalece o ODS 2, contribuindo para um sistema alimentar mais resiliente e inclusivo. O movimento plant-based também estimula inovação biotecnológica, como o uso de proteínas alternativas, ervilha, grão de bico, lentilha, fava e algas, como exemplo, e processos de fermentação de precisão, que buscam reproduzir o sabor e a textura de produtos animais com menos impacto ambiental. Princípios da sustentabilidade, essas duas tendências enfrentam um paradoxo tecnológico e conceitual. Muitos produtos plant-based industrializados utilizam extensas listas de ingredientes, estabilizantes, emulsificantes e aromatizantes, como exemplo, para mimetizar a textura e o sabor de carnes e laticínios, o que contradiz o ideal Clean Label. Esse dilema reflete o desafio da transição alimentar contemporânea. Como equilibrar inovação tecnológica, apelo sensorial e naturalidade? A resposta está na ciência e na biotecnologia de alimentos. Pesquisas buscam desenvolver ingredientes de alta performance funcional e origem natural, como proteínas estruturantes de leguminosas, fibras vegetais funcionalizadas e bioprocessos enzimáticos e fermentativos. São inovações que permitem unir o melhor dos dois mundos. A alimentação do século XXI deixou de ser apenas uma questão de nutrição. Hoje, cada escolha alimentar representa um ato político e ambiental. O que colocamos no prato pode construir ou destruir o futuro que desejamos. E você, qual revolução alimentar vai escolher participar? Quando pensamos em alimentação, geralmente lembramos dos mesmos alimentos de sempre, mas existe um universo enorme de plantas comestíveis que quase não chegam ao nosso prato. Hoje eu quero te mostrar porque as punks podem transformar nossa relação com a comida, com a cultura e com a biodiversidade. Punk significa plantas alimentícias não convencionais. São espécies ou parte delas que têm potencial alimentar, mas que não fazem parte da dieta da maior parte da população. Elas não são exóticas, muitas estão ao nosso redor, crescendo espontaneamente, só foram esquecidas. Há cerca de 100 anos, mais de 10 mil plantas eram consumidas no mundo. Hoje, esse número caiu para cerca de 170, segundo a FAO. Essa redução impacta nossa diversidade alimentar, cultural e ambiental. E isso é ainda mais contraditório no Brasil, que tem cerca de 45 mil espécies nativas, incluindo cerca de 3 mil punks. Muitas punks cresceram em calçadas, quintais, hortas, terrenos baldios e até em meio a monoculturas. A gente olha e chama de mato, mas várias dessas plantas têm alto valor nutricional, muitos usos culinários e são de fácil cultivo, o que também significa menor impacto ambiental. Essas plantas fazem parte da dieta tradicional de muitas comunidades rurais e povos originários. Carregam história, identidade e conhecimento ancestral. Nutricionalmente, podem ser ricas em vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes, mas é importante conhecer cada espécie, porque algumas podem precisar de preparo adequado para evitar toxicidade. Por exemplo, a Ora pronobis é famosa pelo alto teor de proteínas, tanto que ganhou o apelido de carne verde, e ela é muito utilizada em receitas em Minas Gerais e Goiás. O peixinho com folhas felpudas fica com sabor semelhante ao de peixe quando é empanado e frito. A taioba é vista como mato, mas é uma hortaliça rica em vitaminas. A bougainville é muito comum nos jardins, mas também tem o seu valor nutricional. A azedinha traz um sabor ácido e pode até substituir o limão em saladas. Elas podem ser usadas frescas, refogadas em farinhas, pães, doces e até em alimentos funcionais. Explorar as punks é ampliar o cardápio alimentar, valorizar culturas tradicionais, fortalecer a soberania alimentar e incentivar práticas sustentáveis. Quanto mais conhecemos essas plantas, mais percebemos que a biodiversidade brasileira é um patrimônio e é um patrimônio que também se come.
Olá! Você já parou para pensar no potencial dos alimentos que normalmente são descartados? Cascas, sementes, bagaços e talos, eles podem ser muito mais que lixo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema incrível na nutrição chamada de coprodutos. Ingredientes valiosos que surgem durante o processamento dos alimentos e que têm o poder de transformar a saúde e a sustentabilidade. Os coprodutos, eles são materiais que aparecem junto com os produtos principais durante o processamento dos alimentos. E em vez de serem descartados, eles podem ser reaproveitados para criar novos ingredientes e produtos altamente nutritivos. São fontes naturais de fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos e podem agregar muito valor à alimentação. Reutilizar coprodutos é bom para todo mundo. Reduzir o desperdício, diminuir o impacto ambiental e torna toda a cadeia de produção mais econômica e sustentável. Do ponto de vista nutricional, eles são densos em nutrientes e podem enriquecer receitas, até mesmo ajudar na criação de alimentos funcionais. Ou seja, ganha o consumidor, ganha a indústria e ganha também o meio ambiente. Alguns coprodutos já são velhos conhecidos. A farinha de casca de banana ou a de maracujá, que são riquíssimas em fibras e antioxidantes. O bagaço da uva, famoso pelos seus polifenóis de ação antioxidante. Os farelos de arroz e trigo, excelentes fontes de fibra e vitamina do complexo B. A alcara da soja, obtida na produção do leite de soja, super rica em proteínas e fibras. O soro do leite também é muito importante, sendo um dos coprodutos mais valiosos da indústria láctea, que hoje aparece em suplementos proteicos e bebidas enriquecidas. Esses coprodutos podem ser incorporados em praticamente tudo: pães, bolos, barra de cereal, massas, shakes, smoothies e até mesmo em produtos industriais mais complexos. Além de deixarem os alimentos mais nutritivos, eles ajudam a construir uma alimentação mais sustentável, acessível e totalmente alinhada com as necessidades atuais da nossa sociedade. Os coprodutos representam inovação, sustentabilidade e nutrição de qualidade. Entender e aproveitar estes ingredientes é essencial para quem quer atuar com consciência ambiental e visão de futuro. E aí, está pronto para olhar os alimentos com novos olhos? Gente, vocês já pararam para pensar em como vai ser a comida do futuro? Hoje a gente te mostra 3 inovações que mudam a forma como é que a comida chega no seu prato. Primeiro, embalagens inteligentes. Não é só uma caixinha bonita, não. Elas mostram se a comida estragou, muda de cor, mostra a temperatura, é tipo um sensor dentro da geladeira. Então imagina nunca mais jogar comida fora. Eu apoio. Mas será que o preço desse produto é caro? A segunda é a carne cultivada em laboratório. E é carne mesmo, é feita a partir de células sem criar ou abater animais. Além de ser sustentável, ela vai se parecer cada vez mais com a carne de verdade. E se tiver gosto de churrasco, eu tô dentro. Mas será que o gosto vai ser parecido mesmo? Mas e as algas? Você acha que ela só serve para fazer sushi? Já ouviu falar em espirulina? Ela tem proteína, vitamina, cresce muito rápido e é muito sustentável. Elas já viraram hambúrguer, massa, bebida, é um novo verde da moda. E os contaminantes? Será que elas são seguras? Então comida do futuro é isso: prática, sustentável e inteligente. E vocês? Qual dessas novidades teria coragem de provar primeiro?